Bom dia, meninos e meninas do 7º ano. Hoje, na nossa aula de Geografia, a gente vai dar continuidade às conferências ambientais, com relação ao nosso capítulo 8, ao nosso assunto, Energia e Meio Ambiente. Conferências essas que já estamos estudando desde a semana passada. Conferência de Estocolmo, Protocolo de Quioto. Na aula de hoje, vamos ver Rio 92, Rio mais 10 e o Rio mais 20. Conferências que acontecem basicamente dentro do nosso território e que têm como objetivo questão climática, desenvolvimento sustentável, aquecimento global, efeito estufa. Resumindo, cuidando do meio ambiente, estamos cuidando também da nossa vida na sociedade. Porque se o meio ambiente está prejudicado, a nossa sociedade também fica. Um dos exemplos é a poluição do solo. Poluição do solo pode acabar ocasionando poluição das águas através do lençol freático. E aí a gente vai ficar sem água potável. Como é que a gente vai sobreviver sem água potável? Tem como? Não tem como. Mas como a gente costuma dar um jeitinho, qual seria esse jeitinho? Pegar a água do mar, a água salgada, e passar por um processo para tirar o seu sal. Mas a água ia ficar com o gosto que a gente tem hoje? Não. A gente ia ter que se acostumar com o novo, vamos dizer assim, o novo tipo de água. E esse processo que fosse acontecer iria fazer com que a gente, gastasse mais. Infelizmente, ia pesar no bolso da nossa família. Então, nosso assunto de hoje, não precisa vocês fazerem a anotação. Os alunos do online, o slide eu vou colocar lá no Class para vocês. E os alunos do presencial, a gente faz a anotação na sala de aula, certo? Atividade proposta. Para quem está no presencial, já passei na agenda de vocês, na segunda-feira, página 208 e 209, questão 1 e questão 2. Quem for responder no livro, ok. Quem for fazer no caderno, pode ser só as respostas. Caso você não tenha o livro, aí você vai fazer o quê? Falar comigo lá no Class, que eu vou falar de que forma você pode fazer sua atividade. Eu não tenho um livro, não é desculpa mais para mim. Existem várias formas de você conseguir as questões, conseguir a sua atividade para fazer. Então, não cola mais, tá? E quem está no online vai estar lá à disposição para vocês e com prazo de entrega na segunda-feira. Fiquem atentos. Dúvidas? Tira no Class. Presentes na aula nós temos Ana Júlia, Davi, Francisco Guilherme, Ícaro, Isadora, Johnny, José Lucas, Leonardo Matias, Maria Fernanda e Rafael. Bora lá para o nosso slide. Vem para cá, fechou. Que vamos ver hoje? Rio 92, Rio mais 10 e o Rio mais 20. Quando eu falo para vocês Rio 92, é a mesma coisa que Eco 92. Por quê? Eco está relacionado com a ecologia, com o meio ambiente. E o nome Rio está relacionado ao local que ocorreu essa conferência. Então, Eco 92 e Rio 92 é a mesma coisa, tá? Fiquem bem atentos a essa informação. A Eco 92, Rio 92, foi uma cúpula. O que é uma cúpula? Uma reunião da Terra, reunindo os principais países, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável. Foi um evento que ocorreu em 1992, especificamente no Rio de Janeiro, no Brasil. Os temas dessa conferência da Eco 92 giravam em torno dos problemas ambientais. Aí eu pergunto a vocês, quando se fala de problemas ambientais, quais são eles? Digam aí, quais são os problemas ambientais? Desmatamento.
E aí, quais são esses Não problemas sei, peraí. ambientais, meu povo? Desmatamento. Desmatamento, Queimadas, Aquele negócio lá, tia, calma, degradação. Poluição, Alguma coisa do solo, poluição, poluição, poluição do solo e da água. poluição, Extinção de queimadas, aí, as animal. poluição, Efeito desmatamento. estufa, ó, preste atenção. Quando a gente fala de Os gases. problemas ambientais, nós temos os principais, que os outros acontecem por conta dele. Quais são esses principais? Desmatamento, queimadas e poluição. Esses são os 3 principais problemas ambientais. Por quê? A poluição é dividida em 3 partes: poluição atmosférica, que é a do ar, poluição do solo, que é a terrestre, e a poluição aquática, que é a marítima, a poluição das águas. Então, se eu estou jogando fumaças poluentes na atmosfera, automaticamente eu estou gerando um problema chamado aquecimento global, efeito estufa. Se eu estou poluindo as águas, automaticamente eu vou estar também poluindo o meio ambiente, poluindo o solo. Então, a gente tem que sempre lembrar nesse ponto. Os 3 principais problemas ambientais são desmatamento, queimadas e poluição. E o que é o desenvolvimento sustentável que eu falei para vocês na sala de aula segunda-feira? Me digam aí. Ih, deu branco. Lembro não. E aí? Isadora, Maria Fernanda, Davi, que é um desenvolvimento sustentável. Não? Não lembro? Tia, peraí, sinceramente deu branco. Tá bom, pois eu vou agora deixar a sua página aí colorida, que está toda branca. Tia, não, calma aí, tia. Desenvolvimento não é aquele negócio que não esgota, tia, sei lá, que não acaba? Não. Não. Ali tu tá falando de energias renováveis e não renováveis. Cara, Ai, é desenvolvimento não é uma coisa que foi desenvolvida e criada. Sim, oh, coisa linda. Desenvolvimento sustentável são as ações criadas para cuidar do meio ambiente. O exemplo que eu dei na escola. Lembra da Para um Deus. coleta Caraca. seletiva, o lixo sendo separado. Lembra dos 3 R's? Reciclar, reutilizar E renovar? e renovar. Lembraram, né? Lembra que eu falei isso na aula segunda-feira, dos que estavam no presencial? Foi mesmo, você falou mesmo. Pronto. Tia, eu posso falar uma coisa? Eu não fui Sim, segunda-feira pra aula. Ai, foi bonitão. Mas aí, mas sabe do conteúdo. Tá por dentro dos verdade. assuntos, né? Tá se garantindo. Então, desenvolvimento sustentável são as ações que são colocadas em práticas para cuidar do meio ambiente, para evitar a poluição, para evitar as queimadas, para evitar os desmatamentos. Então, a gente tem várias ações diante disso, que vamos ter uma aula exclusiva sobre o desenvolvimento sustentável. Aí, continuando. Um dos principais passos para alertar sobre os problemas da degradação ambiental ocorreu na Conferência de Estocolmo, na Suécia, realizado em 1972, que a gente já estudou. Essa foi considerada a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente. 20 anos após esse evento, em junho de 1992, foi sediada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente na cidade do Rio de Janeiro. Esta tinha qual propósito, qual objetivo? Retomar os temas da Conferência de Estocolmo, o que havia sido conversado lá, com relação ao efeito estufa, desmatamento, contaminação das águas, entre outros. Aí você pode estar pensando, mas professora, na nossa aula anterior, não foi dito sobre Conferência de Estocolmo e Protocolo de Kyoto? Sim, a gente estudou sobre esses 2 pontos, mas os anos que aconteceram, a gente não está exatamente indo numa ordem cronológica. Por quê?
Conferência de Estocolmo foi em 72, certo? Protocolo de Quioto foi em 97. Mas a Rio 92 foi antes do protocolo de Quioto. Mas por que a gente falou sobre o protocolo de Quioto antes e não agora? Porque hoje a gente vai falar sobre as 3 conferências que aconteceram no Brasil. A 92, a Rio mais 10 e a Rio mais 20. Então, eu deixei para ser uma aula só sobre a questão no Brasil. Deu para entender? Quem ficou aí com esse questionamento? Bora lá. Sim. No encontro, figuras importantes de diversos países, não passe, de diversos países estavam Peraí. No encontro, figuras importantes de diversos países estavam presentes, desde chefes de Estado. O que são esses chefes de Estados? Os presidentes, aqueles que são mandados. Se o presidente não pode ir, ele manda um membro, um representante, que pode ser um ministro, pode ser o vice-presidente, pode ser um secretário, mas quando a gente fala de chefes de Estado, são os presidentes, para ficar bem claro para vocês. No total, a ECO 92 reuniu cerca de 3.000 participantes. Essa parceria global em torno dos problemas ambientais foi possível mediante a cooperação entre os estados. Sobre esse tema, a gente não pode esquecer que o protocolo de Quioto foi assinado na cidade de Quioto, no Japão, no ano de 1997. Então, o que é que a gente pode compreender? Que as conferências, elas acontecem em locais diferentes. Sim, acontecem. Que os objetivos são os mesmos. Sim, são os mesmos. Que todos os países que participaram de uma conferência automaticamente vão participar da outra? Não. Isso não quer dizer. Que todos os países que assinaram uma conferência, eles vão assinar na outra? Também não. A gente viu isso na nossa aula passada, que eu mostrei para vocês o mapa dos países que tinham assinado o protocolo de Quioto, os que tinham se recusado, aqueles que ficaram para pensar e até hoje não deram resposta nenhuma. A gente viu isso, não viu? Viu. Ah, tá. Sim. Eu pensava que não. Eu tinha dado um branco, amnésia. Os princípios da conferência da ECO 92. Professor, o que são princípios? Os objetivos, as metas, o que precisa ser colocado em prática. Olha só o primeiro. Aqui foram 27 princípios. A gente não vai ver os 27. Vamos ver os principais, tá? Primeiro, os seres humanos têm direito a uma vida saudável. Temos direito a uma vida saudável? Sim. Produtiva e harmonia com a natureza. O que isso significa? Que devemos viver em conjunto com a natureza, devemos aproveitar a natureza, que a nossa vida não precisa ser uma vida de conflito, uma vida cheia de problemas, cheia de doenças. Segundo ponto, direito dos estados de explorarem seu próprio recurso, no caso, recursos naturais, sendo responsáveis por suas atividades de forma, aí olha aqui a palavrinha, não prejudicar o meio ambiente e outros territórios. Analisando esse ponto, é colocado em prática? Pensem hoje. Não. Hoje não é tanto, mas é. Para algumas pessoas. Para trás era bem mais, bem mais. Hoje a gente tem mais consciência. Por quê? Porque se a gente não realmente cuidar do meio ambiente, todas as consequências vão voltar para a gente, o retorno vai ser para a gente, e vão ser retornos negativos. Terceiro ponto, o desenvolvimento deve ser promovido de forma equitativa para garantir necessidade das gerações presentes e gerações futuras. Professor, o que é esse desenvolvimento de forma equitativa? Não ser feito de uma vez, porque a sociedade não vai conseguir se desenvolver. Ser feita gradativamente, aos poucos, mas que a gente consiga viver bem com a natureza hoje e que os nossos filhos, os filhos de vocês no futuro, eles não sofram as nossas ações negativas de hoje. Ou seja, que daqui a alguns anos, vocês, quando estiverem adultos, com sua vida constituída, a sua família
não precise passar por aquele processo que eu falei da questão da água do mar. Por não existir mais água potável, ter que tomar água do mar, ter que passar por um processo de tirar o sal dessa água. Já pensou se isso acontece? Professor, então a água do mar pode acabar? Não é que a água do mar vai acabar, mas a gente pode acabar poluindo ela. E se poluir ela também, de onde é que a gente vai sobreviver? Que tipo de água a gente vai ter para tomar? Nenhuma. E a água da chuva, professora? Lembrando a vocês que por conta da nossa contaminação, da poluição da nossa atmosfera, a água da chuva, hoje, ela não é uma água totalmente potável. Ela é uma água que tem certos tipos de contaminação, por conta da nossa atmosfera ser contaminada, ser poluída. Fumaças que são jogadas ao céu, como a gente pode dizer. Próximo ponto. A proteção ambiental deve ser considerada parte integral do processo de desenvolvimento sustentável, que são as preocupações e as ações que a gente tem que ter. A erradicação da pobreza. Professor, o que é erradicação? Acabar com a pobreza, como requisito indispensável para a promoção do desenvolvimento sustentável. Aí alguém pode estar pensando, ou alguém pode pensar depois quando estiver assistindo a aula. Mas, professora, por que a pobreza é considerada um ponto para promover o desenvolvimento sustentável? Vamos relembrar um assunto que a gente já estudou. Processo de urbanização. Urbanização e meio ambiente. Lembrem das imagens que eu mostrei para vocês de diferentes tipos de cidade, diferentes classes sociais. Uma tinha saneamento básico, outra não tinha. O lixo era jogado na rua, o esgoto jogado na rua. Então, naquele momento que o lixo é jogado na rua, o esgoto é jogado na rua, está contaminando o meio ambiente? E aí? Sim. Sim. Tá. Aí alguém pode também pensar o seguinte: professor, mas não é só pobre que joga lixo na rua, tem rico também que joga. Sim, a gente não está falando dessa questão de só jogar o lixo na rua. Está falando da questão de saneamento básico, poluir o nosso lençol freático. O pobre tem culpa disso? Não, ele não tem culpa. Por quê? Porque o local que ele mora tem que ser propício para que ele tenha. Olha o primeiro ponto dos princípios. Os seres humanos têm que ter direito a uma vida saudável, produtiva, em harmonia com a natureza. Mas só que um pobre ele vai ter condições de fazer todo esse processo? Não vai. Próximo análise dos próximos princípios. Ações internacionais que devem dar prioridade à situação dos países em desenvolvimento e dos mais desfavorecidos. Quando ele fala situações dos países em desenvolvimento, estamos se referindo especificamente aos países subdesenvolvidos, aqueles que são mais pobres. Compreendidos? Compreendidos. Aí, dentro dessa conferência do Rio 92, foi criada a Carta da Terra. Por que chamada de Carta da Terra? Porque ali os países iriam se assinar, eles iriam se responsabilizar por todas as ações negativas que eles viessem a fazer e que eles poderiam arcar com esses prejuízos. E aí, de forma geral, o que cada país deveria fazer dentro do seu país como lei. Ele sempre lembrar desses 4 pontos. Respeitar e cuidar da comunidade da vida. Então, aí é respeitar as classes sociais, ajudar os pobres e ajudar os ricos, não só os ricos, ajudar todos. Integridade ecológica, cuidar do meio ambiente. Aí eu dou por exemplo para vocês. A floresta do Curió. Hoje ela Pra você ter noção, tia. Oi? Pra você ter noção, né? Meu tio, há 5 anos atrás, ou se não for 4, ele viajou com a França mais um monte de amigo dele, certo? Certo. Aí eles tomando um sorvete, né? Lá já é gelado, eles tomando sorvete. Aí um dos amigos dele joga o saco de sorvete no chão. Aí uma pessoa denuncia e em menos de 1 minuto a polícia já tava lá com eles. Porque ele tinha jogado um lixo no chão. Pronto, por quê?
Porque eles lá são países desenvolvidos. Eles seguem muito as leis. Eles não desrespeitam as leis, eles não têm esse costume. E aí, quando um turista, né, vai de um país para o outro, qual é a obrigação do turista? Saber quais são as leis, saber quais são as regras, para que ele se comporte. Então, ali, ele poderia ter pago uma multa, ele poderia ter sido preso, ele poderia ter sido advertido, várias situações. Aqui no Brasil, nós temos leis que diz que é proibido jogar lixo na rua. Mas quando a gente joga o lixo na rua, o que é que acontece? Nada. Nada. Mas aí, eu sabendo que não posso jogar lixo na rua, eu vou jogar? Não. Não. O certo é não jogar. Eu vou esperar com menos de 2 minutos aparecer um guarda para me adverter, para me multar? Também não. Não é porque tem uma lei que eu vou ter que fazer o errado para ver se ela vai ser colocada em prática, se ela vai funcionar. Eu não posso ter esse pensamento, né? Terceiro ponto, justiça social e econômica. Todos terem as mesmas qualidades, todos terem os mesmos benefícios. E o quarto ponto, democracia, não violência e paz. Por que esse quarto ponto entra em questão? Democracia é você ouvir o outro, você respeitar a decisão do outro, você colocar para o outro decidir sobre várias situações. No caso, são eleições, são votações. E a não violência é não gerar os conflitos, porque gerando conflitos, automaticamente pode ocasionar o quê? Uma guerra. Ocasionando uma guerra, podemos ter territórios destruídos. Desses territórios destruídos, pode ser jogado bombas atômicas, vai poluir o nosso meio ambiente, vai deixar o nosso ar contaminado, vai gerar problemas de saúde e o nosso solo pode ficar o quê? Sem produtividade, ser um solo sem fertilização. Não vai conseguir desenvolver nenhum tipo de atividade econômica. Então, olha aí de uma situação que aqui pode se agravar. Aí da Eco 92, a gente vai pular para a Rio+10. O que foi a Rio+10? Observe. Foi a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, evento organizado pelas Nações Unidas. Professora, sempre é a ONU que está à frente dessas organizações? Sim. Por quê? Porque a ONU ela tem um passe livre com todos os países. O objetivo dela é sempre promover a paz. E como a questão climática não é só problema de um único país, mas sim de vários, ou praticamente de todos, então ela tem como esse objetivo reunir os países para que esses países eles possam mostrar como está a situação climática, como está o meio ambiente e como pode se resolver esses problemas. Então a Rio+10, que era para acontecer no Brasil, olha só como o Brasil foi. Era para acontecer no Brasil. Porque, ó, Rio de Janeiro. Mas o Brasil, em parcerias com países subdesenvolvidos, olha só a intenção do Brasil nesse momento. Em parcerias com países subdesenvolvidos, querendo mostrar a situação de outros países, querendo fazer com que esses países tenham voz, o que é ter voz, deixar eles ficarem à frente e eles organizarem. O Brasil fez a parceria com a África do Sul. Então, a conferência que ia acontecer no Brasil, a Rio+10, foi para onde? Foi para a África do Sul. A conferência aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, no dia 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, 10 anos depois da Eco 92. O evento ficou conhecido por Rio+10 porque aconteceu 10 anos após o Rio 92 ou Eco 92. Professora, todos os países participaram? Eu não vou dizer para vocês assim que foram todos os países, por quê? Vocês sabem quantos países tem no mundo? Não. 28? 300 e uns quebrados. Não. Ah, O mundo
Total de países que nós temos é 195. Eita, Olha aí na sua tela quantos países participaram da Conferência do Rio+10. 189 países. 189, praticamente todos. Mas alguns ficaram de fora. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula que nem todos os países participavam de todas as conferências? Lembram disso? Sabe por quê? Sim. Sabe por quê que eles não participam? Não. Primeiro ponto, porque às vezes os países eles têm conflitos um com o outro. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Afeganistão, Estados Unidos, Vietnã, Estados Unidos. Então, muitas vezes a ONU, para evitar um conflito, um problema, acaba dando conselho para que alguns chefes de Estado não participem da reunião. Aí a professora está discriminando esses países. Não é discriminando, é evitando que ali o foco, que é a questão ambiental, vá para uma outra situação e gire uma guerra, se inicie uma guerra. Por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul são inimigas. E é uma vizinha a outra. Eles não se dão bem. Por que eles não se dão bem? Porque Coreia do Norte é um país socialista, comunista. Coreia do Sul é um país capitalista. Coreia do Sul tem apoio dos Estados Unidos, Coreia do Norte tem apoio da Rússia. Estados Unidos e Rússia são inimigos, vamos dizer assim. Eles não se dão bem. Um não aceita a opinião do outro, um não aceita o posicionamento do outro. Por quê? Porque no assunto que vocês vão ver bem mais à frente, lá no 8º, 9º ano, chamado Guerra Fria, foi a disputa entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que hoje é o território que pertence praticamente à Rússia. Eles tinham uma disputa de grande potência, mostrar para o mundo que eles eram os mais importantes, que eles tinham a maior potência do mundo. Então, a ONU não queria que esse conflito fosse por uma questão ambiental. Então, nós tivemos na Rio+10 189 países que participaram e representantes da sociedade civil. Professora, quem são esses representantes? São líderes de ONGs, são líderes de movimentos preocupados com o meio ambiente, são pessoas que na internet, na televisão, em jornais, mostram, falam sobre a situação problemática do seu país, como está o meio ambiente. Então, são pessoas que não são diretamente políticas, são civis. Eles não estão exercendo um cargo político. Objetivo da Rio+10: avaliar o que havia sido estabelecido na Rio 92 e, a partir dali, criar a Agenda 21. Que é a Agenda 21, professora? É como se fosse a nossa Constituição, onde tem as nossas leis. A Agenda 21, no caso, seriam as leis com relação ao meio ambiente. A intenção era discutir o que havia sido realizado até o momento e renovar o compromisso firmado entre os países. No caso, tratava-se de um encontro para avaliar os avanços e traços dos meios de alcançar os objetivos definidos da Rio 92, porém, a Rio+10 destacou também incluir nas discussões os aspectos sociais e a qualidade de vida das pessoas. Então, na 92, falava sobre a questão ambiental, desmatamento, queimadas, poluição, desenvolvimento sustentável. Mas na Rio+10, além desses problemas, eles também colocaram as questões sociais, fome, desemprego, pobreza. Por quê? Porque se as pessoas não vivem bem, automaticamente elas vão fazer algumas ações erradas por uma forma de sobrevivência. Como assim, professora? Se eu não tenho emprego, eu não tenho salário. Se eu não tenho salário, eu não tenho como pagar o aluguel de uma casa. Se eu não tenho como pagar o aluguel de uma casa, automaticamente eu vou morar onde? Na rua. Se eu for morar na rua, eu vou
viver de pedir esmola, ou eu vou praticar um ato de violência, um assalto, um furto, para poder comprar alimento para os meus filhos. Olha aí as situações que vão se agravando. Então, a Rio+10, além da questão ambiental, também teve a preocupação com a pobreza, com os aspectos sociais. Alguma dúvida? Não. Não. Resultado dessa conferência da Rio+10. Tá acabando nossa aula. Pode-se dizer que os resultados alcançados não foram tão animadores. Vergonhoso, né? A gente lê isso. Sim. Por quê que não foram tão animadores? Porque os países que participaram da ECO 92, da Rio 92, nem todos colocaram em prática o que foi proposto e o que eles assinaram. Nem todos se preocuparam tanto com o meio ambiente. E aí, na Rio+10, quando eles foram apresentar os seus dados, alguns países, em vez de diminuir o problema, ele foi aumentar. Como assim, professora? Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos é o país que mais polui, vocês sabiam disso? Tia, eu já sabia. Pois é. Dá para imaginar os Estados Unidos querendo ser uma grande potência mundial, que é uma grande potência mundial, ser o país que mais polui, era para ser o primeiro país a ter essa consciência, não era? É verdade. Vamos É porque, mostrar. tipo assim, nos Estados Unidos é diferente daqui. As ruas lá são limpas, então... Mas a questão climática não é. O clima, a fumaça que é jogada na nossa atmosfera, camada de ozônio, efeito estufa, aquecimento global. Quem é o principal causador dessa ação? Os americanos, Estados Unidos. Sabe o que é que eu acho? Oi. Eu acho que, tipo, já dos Estados Unidos tem a fama de ser um país muito bom. O pessoal acho que nunca nem esperava disso dos Estados Unidos. Exatamente, porque os Estados Unidos, como eles querem sempre mostrar para o mundo que são considerados grandes potências, que são os melhores, que são os mais desenvolvidos, são os que têm as melhores condições, e como muitos deles dizem, foram escolhidos por Deus, porque eles dizem isso, tá? Eles foram escolhidos por Deus. É sério, tia, que eles dizem isso? Sim. Por quê? É capaz de tu chegar numa pessoa que nunca nem estudou isso e falar que os Estados Unidos é o país mais poluído do mundo, a pessoa discordar de você. Só pela fama dos Estados Unidos. É a fama dos Estados Unidos. E aí o mundo todo sabe disso. Mas todos batem de frente, questionam? Não questionam. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma potência militar, é uma potência política e é uma potência econômica. Então, o país vai querer bater de frente com os Estados Unidos pensando... Não vai. Por quê? Porque os Estados Unidos podem guerrear comigo. Os Estados Unidos podem deixar de fazer parceria econômica com o meu país. Minha economia vai cair. Mas temos países que não pensam assim. Que muita gente diz assim, ó, eles são doidos. Não, não é que eles são doidos, não são. Eles têm um pensamento e eles acreditam no que eles estão relacionados com os Estados Unidos. Por exemplo, principalmente os países que vêm do Oriente Médio, né? Os muçulmanos, os islâmicos, nós temos. Professora, são terroristas. Não, não são terroristas. Terrorista é uma coisa e a religião é outra. Aí tem pessoas, que aí a gente já vai sair do assunto, mas a gente volta já. Temos pessoas que usam a religião para fazer o mal. Por exemplo, um ataque terrorista. Tia. Um ataque terrorista é uma ação negativa, é um mal. Mas eles usam sempre Deus, assim... eles usam sempre Deus como justificativa. Oi. Eu tava vendo uma coisa, tipo assim, Estados Unidos, América, onde mais acontece esse tipo de coisa de, como fala? Seita, essas coisas, que eles usam o nome de Deus pra fazer muita coisa lá. Os ataques? Sabe, tia, a senhora já viu que eles pegam e tipo assim, chamar as pessoas pra igreja e, tipo assim... Eu não sei como explicar, não. É porque eu tava assistindo um programa sobre isso. Não, eu tô entendendo o que você tá falando. As pessoas são convocadas como se fosse
para uma missa, como se fosse para um culto, colocando aqui a nossa religião, né, evangélica, católica, como se fosse para essas ações. E quando chega lá, é feita, como a gente diz, uma lavagem cerebral. Eles vão incentivar Sim, você pois é. a praticar um ataque terrorista usando o nome de Deus. Mas aí é um outro assunto, vamos voltar para nossa questão ambiental. Foi só para poder entender a potência dos Estados Unidos. Aí a gente chega a Rio+20. Professora, quer dizer que a Rio+20 foi 20 anos depois? Foi 10 anos depois? Vamos ver. O Rio+20, ou Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, é um evento sustentável, o qual retoma após 20 anos de diversos temas que foram explorados durante a Eco 92. Então, fica aí na cabeça de vocês, olha a informação. Eco 92 aconteceu em 1992. Sim. A Rio+10 foi 10 anos depois, mas não foi no Rio de Janeiro. Foi na África do Sul. Certo. Por isso foi chamada de Rio+10, porque foi 10 anos depois. Está em inglês aqui do lado, porque, primeiro, que foi organizado pela ONU, e aí tem uma representação de todos os países, e porque o inglês é uma língua universal, tá? Aí, voltando. Eco 92 em 92, Rio de Janeiro. 10 anos depois, Rio+10, só que não foi no Rio de Janeiro, foi na África do Sul, em Joanesburgo. 20 anos depois da Eco 92, tivemos o Rio+20, que ocorreu aonde? No Rio de Janeiro, entre o dia 13 e 22 de junho de 2012. Professor, então quer dizer que sempre de 10 em 10 anos vai ocorrer uma conferência e aí vai ser Rio+20, Rio+30, Rio+40? Não, meu povo. Aqui foi uma definição, mas não quer dizer que sempre vai ser assim. Existem datas para serem estipuladas, mas se eles perceberem que a situação está muito grave, esse encontro pode ocorrer antes, ou eles podem adiar por uma questão de saúde, uma questão ambiental, por um desastre, uma catástrofe. No caso, a pandemia. Por conta da pandemia, os encontros, eles estão voltando agora. Esses encontros que eu falo, as conferências presenciais, mas antes as conferências eram como? Estavam sendo reuniões, todas online. Por quê? Porque não podia juntar todas as pessoas no mesmo espaço por conta da pandemia. Agora já se começa a planejar e ver a situação de países que podem organizar novamente essas conferências e quais países podem participar, porque depende muito da situação de como está o país hoje, tá? Considerando um dos maiores eventos organizados pela ONU, o Rio+20 ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Principais temas abordados: desenvolvimento sustentável, economia verde, inclusão social e pobreza. Outras situações entrando dentro desse processo. Quais foram elas? Inclusão social. Professor, então, essas conferências já não são mais relacionadas só ao meio ambiente? Exatamente. Eles já colocam outros problemas dentro do contexto, porque não é só um problema de um país, é um problema mundial. Vocês lembram quantos países participaram da Rio+10? 186. 189. 189. 189. Olha quantos países participaram do Rio+20? 180. 180. Então, entra mais uma vez aquela questão que eu mencionei a vocês. Nem sempre o país que participou de uma conferência ele vai estar presente na outra. Por quê? Além dos problemas dele, muitas vezes, dele não conseguir alcançar as metas, também às vezes tem problemas que estão ocorrendo dentro do seu país, conflitos, alguma situação interna que o presidente ele não possa se afastar e que ele não quer nomear ninguém para ir no seu lugar. Então, o país muitas vezes fica de fora por isso.
O objetivo da Rio Mais 20, além de discutir os temas em torno das questões ambientais, o evento teve como objetivo fortalecer e assegurar o desenvolvimento sustentável entre os países envolvidos. Ademais, o tema da economia verde foi um dos principais objetivos da conferência. Professor, o que é essa economia verde? É a agricultura sendo praticada de forma correta, utilizando aquele espaço sem degradar tanto o meio ambiente. O que é o degradar? Sem destruir tudo que está ao seu redor. Dá um exemplo. Vamos pegar a sala de vocês. Se eu quero o meu terreno, o meu espaço, é a sala, do tamanho da sala de vocês, para eu praticar a minha agricultura ali, eu preciso destruir tudo que está ao redor dela? E aí? Entenderam? Não, Ó, entendi. vamos entender. O espaço da sala de vocês, do 7º ano. Vamos supor que ali é o meu espaço para eu praticar minha agricultura. Eu vou plantar ali. Mas para eu plantar naquele espaço, eu preciso destruir, desmatar, queimar tudo que está ao redor? E aí? Não, tia. Não, meu povo, não Eu acho preciso. eu pensei nisso também, porque se a gente pode plantar sem destruir também. Pode. Isso também. Então, assim, para você praticar uma agricultura, não precisa você destruir todo o espaço. Você não vai usar todo ele. E você ter aquele pensamento sempre do descanso da terra. O que é o descanso da terra? Você pegar o seu pedaço de terra, dividir em partes e sempre deixar um pedaço sem praticar o plantio. Fazer a rotatividade da terra. Você hoje planta aqui e amanhã, quando você fizer a colheita, deixa esse pedaço de terra descansando para ter os seus nutrientes de volta. E vou plantar nesse pedaço que está aqui do meu lado. Tia, Oi. que nem a tia falou numa aula, eu acho que foi de história, que os antigos, eles meio que faziam meio que uma terra descansa enquanto eu acho que era Isso, pronto. dois, Exatamente. Quem falou isso Exatamente. pra nós foi o tio Gleice, tio. A gente chama de sistema de rotatividade, né? Que ele planta hoje aqui feijão, aqui do lado ele planta, exemplo, tá? Aqui do lado ele planta arroz, o outro pedaço de terra dele deixa descansando. Ele colheu o feijão, ele colheu o arroz, aí agora o que é que ele vai fazer? Onde estava descansando, ele planta o feijão, onde ele plantou o feijão, ele vai plantar o arroz, e o outro pedaço de terra vai ficar em descanso. Então, ele vai ter sempre terra com nutrientes, que a agricultura dele vai estar sempre em processo de desenvolvimento, que ele vai ter sempre algo produtivo naquela terra. Resultado do Rio Mais 20. Construído com a união de diversos países que se propuseram a cooperar, visando uma sociedade mais justa e sustentável para todos, os resultados foram demonstrados o contrário. Nem todos os países quiseram fazer parte, nem todos os países aceitaram. A maioria dos países que não aceitaram foram países desenvolvidos. Estados Unidos, Japão, Rússia, os países que mais poluem. Já os países subdesenvolvidos foram aqueles que mais se preocuparam, porque a situação dos seus países eram situações mais críticas. Aqueles que aceitaram, os países que se comprometeram a apresentar soluções e ações de desenvolvimento, acabando por negligenciar diversas questões, foram estabelecidas entre os países temas abordados como diminuição dos gases poluentes, aquecimento global, efeito estufa, inclusão social, questão da poluição das águas. E aí, eu mencionei para vocês que os Estados Unidos, que até então estava de fora com relação a várias conferências ambientais, ele estava de fora. Esse ano, o atual presidente dos Estados Unidos
uma das suas primeiras ações foi o quê? Assinar a volta dos Estados Unidos às conferências ambientais, exatamente se preocupando com o meio ambiente. Então, até o início do ano, Estados Unidos não estava nas conferências ambientais, ele tinha se retirado, e a partir desse ano ele retornou. Uma ação justa? Sim. Uma ação boa? Sim. Preocupando com o meio ambiente? Sim. Então, nesse momento, os Estados Unidos, nesse momento que eu digo, no ano que nós estamos, ele faz parte da Conferência Ambiental. Ele retornou à conferência como um país apoiador, um país que se preocupa com o desmatamento, com as queimadas, com a poluição, com o aquecimento global, com o derretimento das geleiras, com a inclusão social. Então, fiquem com essa informação na cabecinha de vocês. Quando tiver no seu TD ou em uma atividade perguntando atualmente qual a posição dos Estados Unidos, aí você vai dizer, atualmente os Estados Unidos está apoiando as conferências ambientais. Se perguntar, os Estados Unidos participou da ECO 92, da Rio+10, da Rio+20, assinou o acordo de parcerias climáticas, preocupação ambiental, aí você vai dizer, ó, não. Oi, pergunte. Tem um limite de quantos países podem poluir? Não, não tem limite. Porque não tem como a gente controlar essa questão da poluição. Por que a gente não tem limite de país e não tem como controlar? A gente tem como diminuir, mas controlar, acabar, não tem. Por quê? Porque a gente não utiliza os automóveis, os meios de transporte? Sim. O gás é jogado na nossa atmosfera. Quando eu digo gás, a poluição, a fumacinha que sai do escapamento dos meios de transporte polui a nossa atmosfera. Por isso que precisa fazer a troca do óleo, porque é o óleo que vai filtrar, tirar a impureza da gasolina e impedir que seja jogado tanto poluente na nossa atmosfera. As fábricas, hoje, elas podem parar de trabalhar? Não. Não, porque se deixar de funcionar, automaticamente vai ter o quê? Desemprego. Então, vai gerar uma outra situação. Olha aí o outro problema social que vai surgir, o desemprego. Então, o que é que essas fábricas têm que fazer? Ter o filtro nas chaminés, que eu falei sobre isso, para evitar que a fumaça ela saia tão tóxica, ou seja, jogue tantos poluentes na nossa atmosfera. Por que que muitos objetos eles são reciclados? Por exemplo, o pneu. Porque o pneu ele vem do processo derivado do petróleo. O petróleo ele é muito poluente. Então, eu não vou queimar um pneu. Eu vou pegar um pneu e vou procurar uma forma de reciclar. Então, o que é que a gente pode fazer? Hoje existem chinelas feitas de pneu. Você pode pegar, por exemplo, o pneu velho do carro do seu pai que já não presta mais para nada. Não tem mais nem como botar o bichinho para rodar. Pode fazer ele como um jarro. Pinta o pneu. Escolhe uma cor bonita, você pinta. Coloca ali uma madeira embaixo dele. Uma madeira. Ou então, coloca só ele ali no jardim. E bota terra, bota o adubo. Planta as florzinhas, as plantinhas da mãe de vocês. Tô reutilizando, tô reciclando, tô cuidando do meio ambiente? Estou. Então, são essas situações. Evitar acabar, a gente não tem. Porque é uma questão do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento da nossa sociedade. Mas a gente pode diminuir. Por isso que tem o desenvolvimento sustentável. Que é uma aula que a gente vai ter exclusivamente só sobre isso. Compreendidos, dúvidas, perguntas? E aí? Tia, a minha avó, então, quando o meu avô vai trocar pneu, né, os pneus que já não funcionam mais, ela sempre cria cadeira, essas coisas. Pronto, tem muita gente que já trabalha com esse que a gente chama de artesanato, né? Com esse tipo de artesanato. Escolas públicas, tem muito essa parceria ambiental. Fazem brinquedos com esses pneus que
de certa forma, está o quê? Reutilizando, reciclando, renovando. Os 3 R's sendo colocados em prática. Mais alguma pergunta ou colocação? Não. Não? Não. Pois, meu povo, para a gente encerrar, vamos ver quem assistiu a nossa aula de hoje. Ana Júlia, Davi, Guilherme, Ícaro, Isadora, Johnny, José Lucas, Matias, Maria Fernanda, Rafael e Yuri. Senhor Yuri. Yuri. É fantástico, tia. Então, do início da nossa aula até agora, o final, a nossa conclusão, 2 alunos entraram com a aula em andamento, o Johnny e o Yuri, mas deu certo, conseguiram compreender tudo. Ficaram com alguma dúvida? Não, nenhuma. Não, né? Não. Mas se tiver dúvida, o que é que vocês podem fazer? Os que estão no online, pergunta no Class ou reassiste a aula, que aí você vai conseguir tirar a sua dúvida. E quem tem dúvida do presencial, pode perguntar lá na sala na segunda-feira. A gente vai ficando por aqui. Bom finalzinho de semana para vocês. E não esqueça do que eu falei lá no comecinho. Aula de filosofia. Vão assistir. Tchau, meu povo. Bye, bye. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tia.